Olá! Estou fazendo uma série de vídeos sobre ponto de nivelamento, até chegar no ponto de nivelamento. Para falar sobre o ponto de nivelamento, que é uma aplicação da função do primeiro grau, nós precisamos definir três funções, que é a função receita, a função custo e a função lucro. Nos dois vídeos anteriores eu defini função receita e função custo. Eu vou deixar o link na descrição para vocês aqui. Nesse nós vamos falar sobre a função lucro. Então isso aqui a gente já passou tudo, tá? Vamos falar sobre a função lucro. O que é a função lucro? Função lucro é a diferença entre a função receita e a função custo, certo? Porque veja bem, se você recebe, você produz e vende um certo produto, ok? Se você arrecada, o que você vai arrecadar na venda desse produto? Você vai arrecadar uma receita, certo? É tudo que você ganha vendendo esse produto. E você vai ter um custo para produzir ele. Vai ter um custo, certo? Então, a diferença entre o que você gastou e o que você está ganhando na venda é necessariamente o seu lucro. Então, o lucro é a diferença entre a receita e o custo. Simples assim. Então, função lucro, ela vai ser o quê? É um L de X, porque depende da quantidade, tá? É a diferença entre a receita e o custo. Então, é a função receita menos a função custo me dá a função lucro. Então, por exemplo, uma fazenda produz milho ao custo fixo de R$ 6.300 por mês. Então, essa fazenda ela tem um custo fixo de R$ 6.200 por mês. E mais R$ 12 por saca de milho. Suponha que essa saca seja vendida por R$ 50. Vamos definir, então, qual é a função lucro, tá? Vou definir aqui a função lucro. Então, quais são os pontos? O que a gente tem que levantar aqui? Temos que levantar os dados, tá? Primeiramente, eu preciso ter o quê? Eu preciso ter a função receita e a função custo, para poder fazer a função lucro. Tem que ter a receita e o custo. Então, eu vou levantar os dados aqui. Essa fazenda, ela tem um custo fixo de R$ 6.300. R$ 6.300. Ela tem um custo variável de R$ 12. Esse é o custo por unidade produzida, tá? Se tiver dúvida sobre custo fixo e custo variável, volta lá no outro vídeo para dar uma olhada. E o preço de venda de cada saca é de R$ 50. R$ 50, tá? Essas são as informações. Eu quero obter a função lucro. Então, eu preciso da função lucro. O que eu sei? Que a função lucro é a função receita menos a função custo. Ok? Então, primeiro eu vou montar a função receita. Como que é a mesma função receita? A função receita, R de X, é preço vezes quantidade, P vezes X. Então, nesse caso, a receita, R de X, vai ser o preço, que é 50, vezes a quantidade X, certo? Essa é a minha função receita. A função custo é o quê? É o custo fixo mais o custo variável vezes X, ok? O custo fixo da fazenda é 6.300 e o custo variável é 12. Então, a função custo, C de X, vai ser custo fixo, que é 6.300, mais o custo variável, que é 12x. Então, aqui eu tenho função receita e função custo. A diferença entre a função receita e a função custo vai me dar a função lucro, tá? Então, a função lucro, ela é a receita menos o custo. Então, a função lucro vai ser a receita, que é 50x, menos, repare que a função custo, ela é uma expressão, certo? Sendo ela uma expressão, tem que colocar entre parênteses. 6.300 mais 12x. Nesse ponto aqui, vocês vão errar, tá? Por que vocês vão errar? Porque esse menos aqui, ó, esse
menos aqui, ele muda o sinal de todo mundo que está aqui dentro do parênteses, tá? Não pode esquecer. Esse menos aqui, ele é perigoso, tá? Porque ele vai mudar o sinal de todos aqui. Então, tem que cuidar para não errar aqui, tá? Porque a maioria dos alunos erra exatamente nesse ponto aqui, ó. Por causa desse menos aqui, tá? O que esse menos faz? Faz todo mundo dentro do parênteses mudar de sinal. Então, vai ficar assim, L de x. Então, isso aqui, ó, importante isso aqui, ó. Guardem no coração essa informação aqui, ó. Bem importante, tá? Meu coração ficou ótimo. Então, vai ser 50x menos 6.300 menos 12x. O sinal aqui do 6.300 é mais. Menos com mais fica menos. O sinal aqui do 12 é mais. Menos com mais fica menos, tá? Então, vai ficar menos 6.300 menos 12x. Então, a função lucro vai ser... Agora, eu vou fazer 50x menos 12x, que vai dar 38x menos 6.300, ok? Esta é a função lucro. Muito cuidado na hora de elaborar a função lucro. Muito cuidado, certo? Para não cometer o erro de fazer esse menos aqui, mudar só o sinal do 6.300 e não mudar o sinal do 12, lá que tem que mudar também, ok? Muito bem. Vamos para a letra B, então. Se a fazenda vender 250 sacas por mês, ela terá lucro ou prejuízo? Então, vamos lá. Quando que é prejuízo? O prejuízo acontece quando o lucro é negativo, certo? Aqui, ó. Função lucro. Se o resultado for positivo, há lucro. Se o resultado for negativo, há prejuízo, tá? Então, vamos ver o que acontece se forem vendidas 250 sacas. Aqui na letra B, x igual a 250. Qual vai ser o lucro na venda de 250 sacas? Então, o lucro vai ser... Vamos pegar a função aqui, L de x, ficou muito estranho esse x. L de x igual a 38x menos 6.300. O x agora vai ser 250. Então, o lucro na produção de 250 sacas vai ser 38 vezes 250 menos 6.300. Então, o lucro será 38 vezes 250, vai dar 9.500, menos 6.300. O lucro na produção de 250 sacas e venda de 250 sacas vai ser de R$ 3.200, ok? Então, respondido a letra B. O lucro na produção de 250 sacas é de R$ 3.200. E é lucro, certo? Não é prejuízo. É lucro. Muito bem. Letra C. Se a fazenda vender 160 sacas por mês, vai ter lucro ou prejuízo? Então, para x igual a 160. Vou pegar aquela mesma função lucro definida aqui. O lucro é 38x menos 6.300. Para x igual a 160, então é o lucro na produção de 160 sacas, é 38 vezes 160 menos 6.300. 38 vezes 160, o lucro é de 6.080 menos 6.300. 6.080 menos 6.300 me dá menos 220. O resultado foi negativo, certo? Resultado negativo significa prejuízo. Quer dizer que gastou mais para produzir do que arrecadou com a venda, certo? Muito bem. Então, essa foi a nossa aula sobre função lucro. Se você gostou, dá aquele joinha para nós, que ajuda, e se inscreva para mais aulas. Muito obrigado pela atenção e até o próximo.